Vocês, 18 graus no belo sul de Goiás, 7 horas da manhã. Uma manhã bonita, né? Mas não vamos falar sobre o tempo. Vamos falar sobre, na verdade, quase a transição entre economia política e geopolítica. Eu fiz referências sobre o passado alemão, final da década de 20, começo da década de 1930, 100 anos atrás, pouco menos. Bom, muita gente fala que Hitler, ao assumir o poder, impôs a ordem na Alemanha e restaurou o poder econômico alemão. Só que a verdade não é bem essa, não. A questão é a seguinte: a Alemanha, a República de Weimar, já tinha conseguido recuperar grande parte da economia em 1932, certo? Não estava o caos que estava em 1929. E, na verdade, Hitler acabou tendo menos votos do que na eleição anterior, em 1933. O que acontece foi que ele utilizou uma estratégia política que foi assumir o controle do esquema de segurança alemão. O que ele fez? Bom, primeiro, como eu disse, ele teve menos votos em 33 do que na eleição anterior. Perfeito? Então não estamos falando daquela propaganda da Folha, ele recuperou a economia, trouxe de volta o orgulho. Isso é bobagem. A República de Weimar já tinha conseguido isso, certo? Os alemães ainda estavam muito frustrados, porque primeiro o Tratado de Versalhes foi extremamente injusto. Sabe, a França e a Bélgica abusaram. E foi uma das principais causas da Segunda Guerra Mundial, foi exatamente esse tratado de paz da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi causado pelo imperialismo britânico para tentar conter a Alemanha e a Rússia. Então, o Reino Unido é responsável pela Primeira Guerra Mundial. Mas a Segunda Guerra Mundial é mais responsabilidade da França do que da própria Alemanha. Porque o que a França fez após o fim da Primeira Guerra Mundial foi o que alimentou o ódio e o ressentimento alemão, que foi o combustível que o Adolfinho usou. As massas frustradas podem ser muito perigosas. Os alemães, eu acho que qualquer povo do mundo, toleram muito mal a pobreza, o frio e a fome, que foram coisas às quais eles foram submetidos, grande parte por conta do Tratado de Versalhes. Perfeito? Então, a França pode ser responsabilizada pela Segunda Guerra Mundial, tanto quanto o Reino Unido pode e deve ser responsabilizado pela Primeira Guerra Mundial. Correto? Não vamos confundir fatores conjunturais com aquilo que de fato aconteceu. Mas voltando ao caso alemão, como é que estava a situação econômica? Então a situação econômica já tinha melhorado. Mas quando o Adolf foi eleito, não foi eleito, tipo assim, para ser o chanceler, não foi. O partido dele, não vamos citar o nome aqui, porque só de eu citar o nome dele, o YouTube, que já não gosta de conteúdo independente, aí sim que ele corta completamente o meu alcance. Eu sou um canal muito pequeno. Então vamos chamar de Adolfinho. Adolfinho usou uma estratégia inteligente, então provavelmente não foi dele, porque ele era burro. Tipo, não chegava a ser um idiota de ideias limítrofes, e miolo mole, como é o caso do nosso atual governante, mas estava longe de poder ser considerado alguém minimamente inteligente de fato. Voltando ao caso, então a estratégia foi: coloque o partido dele, vamos chamar de partido N, vocês sabem qual, no controle da justiça e dos meios de segurança do governo alemão. E eles passaram a controlar a polícia. Controlando a polícia, eles colocaram a milícia deles na polícia. Alguém se lembra de alguma coisa, alguma similaridade com o que está acontecendo no Brasil? Controlar a polícia, o exército e infiltrar a milícia nessas duas instituições. Então essa foi a estratégia do Adolf. Perfeito? E funcionou. Porque aí eles também fizeram aquela simulação, que certeza que o Bozo queria fazer, simular um ataque. No caso, um incêndio no Reichstag. Colocou a culpa nos comunistas, baniu a esquerda, tipo o Zelensky. O Zelensky fez exatamente a mesma coisa. E eu não duvido que o Bozo, também, se não fosse impedido pelo Supremo,
tentaria fazer exatamente a mesma coisa. Não são inteligentes, eles copiam. Então foi assim que o Adolf e o partido dele ganharam o poder na Alemanha. Eles não foram eleitos necessariamente, tiveram a minoria dos votos. Mas ao assumir o controle das forças policiais de segurança pública e forças armadas, eles infiltraram a milícia deles lá dentro e conseguiram tomar o poder. Foi isso que aconteceu. Quanto à recuperação econômica, ela não foi obra do partido deles, do partido N, né? Foi obra da República de Weimar, que já tinha adotado medidas que tiveram bastante sucesso. Perfeito? Aí você vende essa mentira, ó. O Adolf recuperou a economia da Alemanha. Recuperou nada. Ele só deu continuidade a uma recuperação que veio da era anterior. Mas por que eu falo isso? A grande questão que a gente não pode ignorar é o seguinte: o povo alemão estava profundamente frustrado, se sentindo injustiçado, traído, né? Com frio, fome e desemprego. Porque a recuperação tinha começado, mas ela não era plena, sabe? A Alemanha tinha sido destruída. Então, foi muito fácil contar com a insatisfação. No caso brasileiro, como não era possível a insatisfação, já que tudo estava indo bem, eles fabricaram. Sabe os idiotas do não é por 20 centavos? Os babacas do movimento Passe Livre? Lembra do Black Bloc? Sininho? E outras figuras dos quais depois do golpe você nunca mais viu falar na vida? Então, usou-se aqui esses imbecis para criar um clima de insatisfação. A mídia teve um papel importantíssimo, o judiciário teve um papel enorme, o Ministério Público idem, e aí criou-se uma insatisfação artificial, e em cima disso o golpe foi dado. Mas no caso da Alemanha não, a insatisfação era real. Repito, desemprego, fome ou insegurança alimentar e frio. Agora, a situação atual é muito parecida com a de 100 anos atrás. Como eu disse no vídeo anterior, a Alemanha vai mergulhar por conta da sabotagem dos Estados Unidos aos dois gasodutos Nord Stream e as políticas auto-infligidas comandadas pela Annalena Baerbock e pelo próprio Olaf Scholz, que é sancionar a Rússia, mas na verdade estão sancionando eles mesmos, e impedir acesso a fontes de energia barata. Isso vai destruir a economia alemã. Destruindo a economia alemã, joga a sociedade alemã na miséria. E aí cresce a insatisfação. Um povo insatisfeito, com frio e fome, pode fazer coisas horríveis. E a própria Alemanha já mostrou que coisas são essas. Então, se a situação global do mundo era ruim, escrevam e esperem. Ela vai piorar. E vai piorar bastante. Correto? Então é isso. Se inscrevam no canal, curtem, compartilhem. E estamos aqui. Qualquer coisa, posta aí nos comentários. Fiquem bem.